Olá para você de casa, começa mais uma edição do programa TV Câmara Recebe e hoje temos o prazer de receber aqui uma das professoras mais queridas de nossa cidade. A gente vai conhecer a história dela, a família dela também é super conhecida. Eu acho que muita gente vai relembrar aí momentos em sala de aula durante esse bate-papo. Eu tenho aqui nos estúdios da TV Câmara a presença, a nossa convidada de hoje, a professora Flores Junqueira. São mais de 30 anos aí ensinando aqui em Tupã e também, acho que creio, na região, né? E a gente vai conhecer toda a sua trajetória, ela que nasceu aqui em Tupã, o pai dela super conhecido, a gente vai falar também dele. E eu convido você a ficar com a gente nos próximos minutos e acompanhar essa entrevista. Flores, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Falar um pouquinho da sua trajetória, você que é uma pessoa super conhecida aqui em Tupã e a gente que conhece os seus alunos sempre ouve deles assim, que você é uma professora fantástica, que sempre ensinou não só a matemática, mas também assim, lições de vida, e isso é muito bacana, então é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Thiago, eu que agradeço. Me senti honrada e assustada com o convite, mas estamos aqui, né? Você convidou e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque dar aula é uma coisa, você está ali com seu aluno, para mim sempre foi assim, tranquilo. Mas aí, a hora que fala que é um bate-papo assim, que está filmando, você já fica meio esquisito. Mas é uma honra estar aqui com vocês e espero que eu corresponda aí às expectativas aí. Não, sim. Flores, você, como eu falei, nasceu aqui em Tupã e a gente vai começar já falando do seu pai, o saudoso Binão ali da Vila Marajoara. Vixe, quantos doces ali eu não comprei na... E eu vendi muitos doces ali também, né? Eu ajudei muito meu pai ali. Então, esse meu pai, para mim, significou tudo na vida, né? Ele até... Você se emociona, né? Sim, porque... ele foi muito importante para mim, um pai muito querido, muito amoroso, cuidadoso, sempre prezou muito pelos estudos. Eu devo isso a ele, porque é engraçado a minha história como professora, porque ele sempre contou isso para mim. Morávamos num sítio, né? Nasci aqui em Tupã, depois fomos para um sítio, ele sempre foi de roça, semi-analfabeto, né? Mal assinava o nome, mas tinha assim... Eu costumava falar que se meu pai tivesse estudado, nossa, ele teria alcançado assim lugares altos, porque ele gostava de falar, gostava de... Ele era muito carismático, muito, né? Muito mesmo. Se ele tivesse tido a oportunidade que ele me deu, nossa. Então, quando eu nasci, ele sempre contava. Então, olha como que começam as coisas na vida da gente. Ele falou que eu nasci... e não foi parto normal, parteira, aquela coisa toda no sítio. E ele, muito feliz, primeira filha, disse assim, nasceu uma professora. Olha o que ele legal, me fala, nasceu uma professora. E ele sempre contou isso para mim. E engraçado, não é engraçado, né? A gente já nasce com um propósito na vida, né? Deus tem os sonhos aí pra gente. E eu não sei se entronizei isso, ou se realmente um dom que Deus deu porque quis dar, porque sempre numa função que a gente exerce, eu creio que a gente sempre é usado assim para acrescentar na vida das pessoas, para ser útil na vida das pessoas. E como professora, eu assim me realizei nesse sentido, como você já disse aí há pouco, você falou que, né, a gente não só deu aula, não só ensinou a matemática, mas também participou da vida deles, porque é impossível você conviver ali numa sala de aula com os alunos e não fazer parte da vida deles. A gente é um espelho, a gente está ali na frente, a gente está sendo olhado em tudo, é impressionante. Então, você inspira, você orienta, você até desperta, tipo assim, a vontade de estudar, né? Minha família sempre humilde, mas o meu pai sempre assim, eu até me lembro também, eu estudei no Sebastião Teixeira Pinto, desde o primário, como era falado antigamente, até o ginásio, que é o Fundamental 2 hoje, né? Até a 8ª série, que hoje é o 9º ano. Então, a gente estudando ali, sempre na luta, aquela coisa, né? E aí vocês já moravam ali na Marajoara? Já morava ali, naquela esquina. Já tinha a mercearia ali? Não tinha o bar ainda quando começou. Quando eu estava a mercearia meu pai montou quando eu estava na 4ª série, né? 5º ano de hoje. E aí ficou ali, né? Então, foi sempre uma luta ali estudar. Então, eu me lembro que naquela época,
o costume era comprar livro do ano anterior. Quem passava para o ano seguinte, essa fase comprava o ano anterior. Mas você acredita, Tiago, que meu pai nunca me comprou um livro do ano anterior? Ele fazia não sei o quê, mas ele comprava meu livro novo. Porque eu gostava, sempre gostei de estudar, sempre com muita humildade, sempre fui primeira aluna, sempre, porque eu fazia questão de ser. Era a primeira carteira, era a primeira aluna, era tudo. E meu pai via isso e ele investia. Mesmo sem ter muita condição, mesmo sem ter estudado, ele investia. Eu me lembro que as canetas, né, era Bic, preta, azul, vermelha e verde. Era só. Hoje tem uma infinidade, né? Hoje eu vou e compro essas coisinhas para mim, para eu usar, porque eu acho tão bonito. E era só isso, lápis preto, né, da Faber e borrachinha, aquela borrachinha com aquela mulherzinha. E a gente, meu pai sempre comprou. E eu gostava de hidrocor, lápis de cor, aquelas coisas. Ele comprava de 24. Meu Deus, ninguém tinha lápis de cor de 24 cores. E eu tinha. Então aquilo para mim era uma alegria, cuidava, nossa. Poxa, mas que legal, né? Ele falou quando você nasceu, falou, você é uma professora e ele, praticamente, ele conduziu você a isso. Conduziu. E tinha um primo dele que trabalhava junto e ele contava isso também. O apelido dele era Keck, eu nem sei o nome desse primo, porque, né, eu nem conheci direito. E ele falou assim que esse primo dele riu muito, tirou muito sarro dele, como quem diz assim, impossível. Como que vai ser? Porque naquela época a professora era muito valorizada. Quando eu nasci, a professora ainda era valorizada. Ganhava super bem. Ganhava muito bem, era muito respeitado, né? Pela comunidade, por todos, eram muito respeitados. Então, para esse primo dele, meu pai falou assim, um absurdo, né? Você está viajando, né? Está viajando, mora aí no sítio, como se diz, trabalhador aí rural, no sol, que uma sua filha é professora, como assim, né? E ele era muito orgulhoso com isso. E ainda mais que a gente se sobressaiu um pouco por conta, eu acho que de ser dom mesmo, porque eu sou professora mesmo desde quando eu brincava de casinha, tinha a escola, e eu era professora. Nossa. Então, é muito engraçado, como que aquilo que o pai fala, né, que a mãe fala, é importante na vida de um filho, tanto para o bem quanto para o mal. Sim, né? Tanto para o bem quanto verdade, mal. É muito, nossa, que legal, eu não conhecia, que bacana, meu. E aí, por que da matemática, Flores? Como é que... Olha, língua portuguesa, né? Também. Língua portuguesa, Tiago, eu sempre gostei muito de tudo. Eu sempre estudei muito tudo e sempre fui muito bem em tudo. E português também eu gosto muito de português. Sim. Inclusive no particular, eu sempre dei aula de português, de gramática, português, matemática, a parte de exatas, né? Física, química. Então eu sempre fiz um pouquinho de tudo ali, mas a matemática, não sei, a facilidade talvez que eu sempre tive facilidade com a matemática, então foi aí alguma coisa que foi direcionada aí. Bom, eu, como cristã, creio muito que Deus conduz todas as coisas, então a matemática eu sempre fui apaixonada, sabe que é apaixonada por matemática? Sempre. Português também. E tudo eu estudava, porque não admitia menos que 10 de jeito nenhum. Nossa. Eu chorava quando eu não tirava 10, você acredita nisso? E as professoras falavam, mas como assim? 9,5 é uma nota muito boa. Mas eu chorava, eu queria 10, né? Porque, sei lá, não sei porquê, eu queria estar ali, né? Sempre com o meu 10 ali. A gente estava comentando que você se aposentou há 2 anos na rede estadual, foram 29 anos. Mas somando já 2 que você está no ensino universitário, né? Ou mais até, né? Mais. 12 anos, né? 12 anos no ensino universitário. Ou seja, assim, quase 35 anos, mais ou menos assim. Você falou que antes de ser professora, você ensinava, você era a líder ali da sala para... Sempre. O pessoal sempre me procurava, nem procurava, já era meio que automático. Ia ter prova de matemática, de português, estava todo mundo em casa. E era muito bom, assim, eram os meninos, as meninas, sempre tinha aquela turminha que estava ali, e é engraçado, porque desde cedo, eu lembro mesmo, que na 6ª série, até eu estava comentando com você, encontrei, depois de muitos anos já casada, essa minha colega de sala, minha amiga, inclusive, encontrei com ela e falei assim, Flores, que saudade, você lembra? Eu passei na 6ª série porque você me ensinou matemática. E eu sempre assim... eu tive um professor também que ele foi muito especial, especial de matemática. Inclusive,
Eu contei pouco isso na escola, mas contava. Eu imitava ele na hora de dar o meu visto. As minhas crianças lá do Irene amavam o meu visto, porque a atividade era visto, né? Só para poder... A atividade, visto, todo mundo fazia levar o caderno. O meu visto era do tamanho da folha, do caderno, porque o meu professor de matemática, ele fazia isso, e eu amava o visto dele. Então, eu imitei ele nesse sentido, o professor Arsênio. Já está aposentado há muitos anos, está vivo ainda, está bem já de idade, né? Me inspirou um pouquinho na matemática também, apesar de eu já ter a facilidade com a matemática. E tem uma outra coisa. Bem humilde que era, e aquele sacrifício todo, né, para estudar tudo, não era tão sacrifício, porque a gente, quando criança, nem vê sacrifício, né? Tive um professor de filosofia, na época, 6ª série também. Professor, ele era padre Rebouças. Nossa. E ele usava a batina. Aí esse padre suava, mas... Tem nome até, é de um bairro, né? Padre Rebouças. Rebouças aqui em Tupã. Ele viveu muitos anos aqui, dava aula na faculdade de filosofia e dava aula também nas escolas. Ele era meu professor de filosofia. Então, e ele era muito assim, falante, era filosofia, né? E ele me chamava de Inhá. Oi, Inhá, Inhá, Inhá. E eu na primeira carreira, ele falou assim, Inhá, quando você for fazer faculdade, eu vou te dar bolsa. Nossa, para que ele falou isso? 6ª série. Nossa. Eu falei assim, sabe o que eu fazia, Tiago? Eu rezava, porque era católica na época, e eu rezava para esse padre não morrer, ele já era velho. E eu falava assim, Deus, não deixe esse padre morrer, porque ele vai me dar uma bolsa. Olha como são as coisas. Ele acabou indo embora de Tupã, quando chegou a época da minha faculdade, nem foi o padre Rebouças que me deu bolsa, não tive bolsa, Deus providenciou outros caminhos, né? Eu comecei a dar aula já particular, foi assim que eu paguei minha faculdade. E você fez a faculdade em Tupã? Aqui, eu acho que eu fui uma das últimas, né? Fafite. Acho que foi uma das últimas turmas, depois tiver só mais 2 turmas, eu creio, só porque ela foi vendida para Marília, né, para Unimar lá, e foi embora, acabou indo embora, uma judiação, mas foi aqui mesmo. Mas sempre assim, eu terminei a faculdade, estava saindo assim pelo corredor da faculdade com um professor muito querido, professor Manezinho, já até faleceu. Nossa, um professor excelente, entre outros que eu tive lá, professor Osmar, professor Tiago também, e eu falei assim para ele, eu vou dar aula nessa faculdade. Aí ele falou assim, se você fizer um mestrado, aí eu falei assim, eu vou fazer. Só que naquela época, só tinha mestrado em Florianópolis, eu me lembro. Nossa. Eu falei, ai meu Deus, mas eu nunca desisti disso. Sempre, né, aí comecei a dar aula, me casei, tive filho, e aí a coisa foi ficando assim, mas eu nunca tirava isso da minha cabeça. Até que um dia Deus providenciou, fiz mestrado em matemática mesmo, que era o que eu queria, não queria fazer em outra área. Até tentei outras áreas, mas não era aquilo, até que consegui fazer o meu mestrado. Antes do mestrado fiz especialização. Você está falando na UEL, né? Na UEL, fiz especialização em estatística. Especialização lá, foi muito bom, foi o que me abriu as portas aí para o ensino universitário. Puxa, que legal. E como é que foi entrar na rede estadual, né? Você ainda pegou a época que desse respeito que se tinha, da valorização do professor? Você chegou a... Não, já estava acabando, já não era mais aquela coisa. Mas assim, é assim, Tiago, a gente fala do que o professor é desvalorizado, não é respeitado, mas o professor sempre vai ser respeitado, porque na sala de aula, ali na sala de aula, existem aí muitas coisas que acontecem, a estrutura familiar, uma série de coisas que mudou muito, a educação em casa mudou muito, né? Então, a sociedade mudou muito, né? Algumas coisas que prejudicaram muito, né, a educação em casa, mas o professor é valorizado. Mas, assim, já tinha passado a época já, os áureos tempos de ser bem remunerado. Eu já entrei já com greve, por salário, por luta, sabe? Já entrei assim. Mas isso aí não fazia muita diferença para mim, não. Independentemente de como estava a situação, era isso que eu ia ser e pronto. Eu me lembro que eu prestei o concurso, tudo é por Deus mesmo, né? Eu prestei o concurso e naquele ano do meu concurso foi uma prova muito assim difícil. Passaram poucos professores naquele concurso. E da nossa região aqui foram 2 professoras. Eu e a Silvana Antunes, só naquele concurso. E foram pouquíssimos mesmo. E eu falei, nossa, e fiquei feliz, né? Fiquei assim, satisfeita até. E ingressei, tive umas dificuldades para trabalhar na escola, por conta de
nascimento de filho, essas coisas. Mas foi superando, foi caminhando, foi dando tudo certo, e aí foi tudo se encaixando. E aí foi em Tupã mesmo, você começou? Tupã. Tupã. Por conta de ser pouca gente que passou, eu passei... Você pôde escolher? Eu pude escolher, eu ingressei no Bartira, um quarteirão da minha casa. Nossa. Isso é difícil de acontecer. Puxa. E no meu ingresso aconteceu isso, um quarteirão de casa. Normalmente, minhas colegas sempre passaram assim, 1 ano, 2 fora, né, aquele sofrimento, deixar a família. E eu não passei por isso, graças a Deus. Foi bom, foi bom, né? Foi bom. Isso é legal. Flores, que bacana a sua história, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente vai voltar já já. Que eu vou querer saber mais, as escolas que você lecionou, porque você estudou no professor Sebastião Teixeira Pinto e depois se tornou professora. Como é que foi isso? Eu vou querer saber. Eu comecei no Bartira, do Bartira foi transformado em diretoria de ensino, né? Foi tombado o prédio, tudo, que é aquele prédio antigo que fica na praça. E aí eu assim, todo mundo que estava lá no Bartira foi para o Instituto, Índia Vanuiri. Né? Naquela época, Instituto ainda, Índia Vanuiri. Ali encerrou o ano, porque foi tudo no meio do ano que aconteceu. Aí, dali, eu tive que fazer uma escolha, né? Porque aí ia começar o ano e eu tinha que ir para uma outra escola, diferente do Índia, porque ali no Índia eu não era efetiva, ali a gente foi conduzido para lá até acabar o ano só. Aí eu ingressei lá no Irene Resina. Irene. Irene Resina, e fiquei lá até... Muitas vezes tinha que fazer no final do ano o pedido para ser removido, né? Tive a oportunidade de voltar para o Índia, ou para o Abarca, ou ali para o Lélio, que era pertinho de casa. Mas eu fazia à noite, aí quando era o último dia para o secretário mandar o pedido para a diretoria, eu ligava para ele, pode rasgar. Foram anos assim. Aí um dia ele falou assim, não vou fazer mais não, porque você desiste sempre, agora só se você quiser mesmo, você vai falar e eu vou fazer, e se você não for querer mesmo sair daqui, eu não vou fazer mais. Ele brincou comigo, né? E ali fiquei. Então foi assim, o Bartira, o Índia e o Irene, foram essas 3 escolas. Bartira muito pouco, eu entrei no meio do ano, no ano seguinte, no meio do ano já foi tombado ali o prédio, fui para o Índia, fiquei só meio ano, aí tive que fazer escolha, lá não tinha espaço, né, para mais professores, o quadro estava completo, foi só um quebra-galho ali para a gente não ficar sem escola. Você não, eu vou mudar minha pergunta. Você não sentiu vontade, então, de ir para o Teixeira? Quando isso aconteceu, o Teixeira já era só Fundamental 1. Sabe? Quando eu ingressei, o Teixeira só era Fundamental 1, não tinha mais Fundamental 2. E eu sou do Fundamental 2 para frente. Eu não sou assim do primário, como fala, né? Eu só trabalho... A minha formação é para Fundamental 2 e ensino médio. Então, não tive a oportunidade de voltar lá. Mas se tivesse oportunidade, com certeza teria ido, com certeza. Legal. Mas não tinha mais, Bacana. Vamos fazer esse rápido intervalo e a gente vai continuar esse bate-papo aqui, muito gostoso, conhecendo. E acho que quem está assistindo aí, que teve aula com a professora Flores, aí com certeza vai estar recordando os momentos em sala de aula dessa professora super especial. Então sai daí, a gente volta já.